Efésios capítulo 4, versículo 25 até o versículo 32. Eu gostaria que você prestasse muita atenção nesta palavra. Você que está aqui na igreja e você que está aí em casa nos assistindo. Deus abençoe também a sua vida. Efésios capítulo 4, verso 25 até o verso 32. Amém? Vamos lá. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Amém? Irmãos, este é um dos textos que fala a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós nos deparamos com a atuação maravilhosa do Espírito Santo de Deus. E há diversos textos na Bíblia que falam sobre o Espírito Santo. Aquele que, por sinal, habita em nossas vidas. O presbítero Gustavo, ele leu no início desse culto mais uma passagem que fala sobre o Espírito Santo como o Consolador. É o Espírito Santo quem nos consola, é o Espírito Santo quem nos fortalece, é o Espírito Santo que habita em nós, e a Bíblia nos diz que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Nós devemos também procurar os dons do Espírito Santo. Nós devemos andar no Espírito Santo. Em resumo, nós precisamos viver como igreja em comunhão absoluta com o Espírito Santo de Deus. E de modo algum, entristecê-lo, apagá-lo ou ignorar os seus dons. Pois o Espírito Santo, irmãos, é Ele quem nos fortalece. É Ele quem nos anima em tempos difíceis. É o Espírito Santo quem nos dá forças para caminharmos contra as coisas malignas presentes nesse mundo. Se você está sentindo a presença do Espírito Santo na sua vida, dê graças a Deus por isso. Se você não sente mais a unção do Espírito Santo na sua vida, peça ao Senhor: Deus, eu quero mais da presença do Espírito Santo. Eu quero. Porque sem o Espírito de Deus eu estou perdido. Eu estou sem rumo. Sem o Espírito Santo de Deus eu perco as minhas forças em todos os sentidos. O Espírito Santo, ele habita em nós. Mas nós devemos tomar alguns cuidados, como eu já falei aqui agora há pouco. Principalmente em situações em que nós
entristecemos o Espírito Santo de Deus. E a pergunta é: quando é que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Quando é que nós não demos espaço para que Ele atue em nossas vidas de uma forma sobrenatural, ousada? Justamente, irmãos, à luz desse texto, eu quero tratar aqui algumas questões que vale a pena a gente pensar um pouco, fazer uma análise e colocar em prática aquilo que a palavra do Senhor nos diz. A primeira coisa é o seguinte: olha, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós mentimos. Quando nós praticamos a mentira. João capítulo 8, versículo 44, diz que Satanás é o pai da mentira. Ele é o autor da mentira. Se tiver a mentira num grupo de pessoas ou no meio de duas pessoas que seja, ali está o dedo de Satanás. E várias pessoas na Bíblia tiveram seríssimas consequências por mentirem ao Espírito Santo, mentirem a Deus, ao seu próximo. Por exemplo, em Atos capítulo 5, Ananias e Safira morreram porque eles mentiram ao Espírito Santo de Deus. Lá no Velho Testamento, Abraão, Isaac, várias pessoas cometeram lá suas mentiras, talvez por medo, não sei, mas elas mentiram. Aliás, o medo geralmente é uma das causas que leva alguém a mentir. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, irmãos. Eu não sei ainda como que existem pessoas que professam a fé em Cristo, ainda praticam o ato da mentira de uma forma tranquila. Parece que nada confronta ela. A mentira é um problema gravíssimo. E é um problema tão presente na nossa cultura. Mas nós, irmãos, que somos salvos e remidos pelo nosso Senhor Jesus, nós que servimos a Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade. Se você tem um hábito de contar mentiras, ou de viver mentiras, tire isso da sua vida. Porque senão você vai entristecer o Espírito Santo de Deus que habita em você. Mas o texto prossegue. Vamos para mais uma outra questão aqui, de situações em que nós podemos muito bem entristecer o Espírito Santo de Deus. A ira descontrolada, por exemplo, ou aquela ira injusta em que você perde o total controle, e seja em palavras ou seja em atitudes, daqui a pouco você já perdeu o seu equilíbrio por conta de uma ira que não foi trabalhada. A palavra do Senhor nos diz aqui no versículo 26, irai-vos e não pequeis. Podemos muito bem, meus irmãos, ter a ira sob controle. Por exemplo, quando nós vemos algumas questões de injustiça, nós ficamos irados, e é até correto de certa maneira nós manifestarmos a ira, até porque ela está presente em nós, é um sentimento que está ali, ó. Não tem como a gente viver fora dessa esfera. Mas talvez seria totalmente desnecessário nós expressarmos as nossas iras por questões corriqueiras. Questões desnecessárias. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com a questão da ira. Não deixe que ela venha controlar a sua vida. Esta é uma citação lá de Salmos 4, versículo 4. Irai-vos e não pequeis. Digam assim comigo. Irai-vos e não pequeis. Tiago, capítulo 1, versículo 19 e 20. Nós devemos ser tardios em irar. Devemos tomar muito cuidado com isso.
Devemos evitar também pessoas que são explosivas. Do nada falam coisas desnecessárias, coisas que ofendem. O coração está cheio de ira. E a ira descontrolada, ela pode trazer até grandes tragédias na vida de uma pessoa. Quantas pessoas que perdem a vida por descontrole, brigas e tudo mais. Se você tem esse problema, converse com Deus a respeito disso. Oh Deus, me ajude. Sou muito impulsivo. Eu estou irando por qualquer coisinha. E essa ira está me prejudicando, está ofendendo até mesmo as pessoas próximas de mim. Me ajude, Senhor. Eu tenho a certeza, irmãos, se esta oração ela for sincera, pedindo ao Senhor um profundo tratamento nas emoções, nos sentimentos, o próprio Deus ele vai fazer um milagre aí e ele vai te trazer para a glória dele a mansidão, o domínio próprio. E você vai ter toda a sabedoria de resolver qualquer coisa. Desperte aquela ira doentia no seu coração quanto antes. Não deixe para amanhã. Resolva o quanto antes. Primeiramente com Deus. Peça a Deus, Deus, traz graça no meu coração. Eu preciso controlar esta área na minha vida. Porque quando nós iramos de uma forma que damos espaço ao pecado, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Uma outra coisa, nós não devemos praticar furtos, roubos. Pastor, mas será que isso é um problema no meio dos cristãos? Talvez não em grandes proporções, mas talvez em pequenas. Sabe aquela caneta lá no seu trabalho? Que não é sua? Não quero nem ser radical aqui, irmãos, mas pelo fato de você estar levando aquela caneta para casa, que é da empresa, não é sua, por que não? Não é sua por direito, É muito comum a gente ver aí, né, nas rodovias, quando acontece um acidente. As pessoas sacam, as pessoas roubam como se fosse uma coisa muito normal. E com justificativos, porque se ficar lá, vai estragar. É uma coisa que, não é? Quando nós furtamos, quando nós roubamos o que não é nosso, estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Versículo 27. Nem deis ao lugar ao diabo. Irmãos, esse é um ponto perigoso. Nós não devemos dar lugar ao diabo. Porque ele não está brincando. Ele anda em derredor. Ele está de olho na sua vida. Ele está louco para que você tropece. Não deis ao lugar ao diabo. Não deis ao lugar a Satanás. Fuja da aparência do mal. É perigoso. Saia fora. Não dê espaço. Não dê espaço, porque ele pode muito bem agir e trazer vergonha para a sua vida. Ele pode muito bem trazer grandes consequências para a sua vida em todos os sentidos. E como que a gente lida com ele? Nós devemos resisti-lo firme na fé. É por isso que você tem que fortalecer a sua fé. É por isso que culto você não pode faltar, porque o culto, Deus vai usar o culto para fortalecer a sua fé. E se você tiver uma fé fortalecida no Senhor, na palavra dele, nas tentações, você vai conseguir resisti-lo para a glória de Deus. Agora, se você não fortalecer a sua fé,
se você não injetar a palavra de Deus na sua vida, se você não procurar meios para que você fique firme na fé, você não vai aguentar as pressões do diabo, do mundo e de todo o pecado que tenta derrubar a sua vida. Você não vai conseguir resistir à pressão. Vou repetir. Se você estiver fraco na fé, você não vai conseguir resistir às armadilhas, às tentações do diabo. É por isso que nós temos que resisti-lo firme na fé. Faça de tudo para que a sua fé seja fortalecida no Senhor. Ore todos os dias. Saia um pouco das redes sociais, consagre-se ao Senhor. Leia a palavra diariamente. Procure sempre estar em comunhão com seus irmãos na fé. Não dê espaço ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Porque quando nós damos lugar ao diabo, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Vamos continuar com o texto. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente que for boa para a edificação. Meus irmãos, eu sempre conto esse episódio que eu presenciei quando eu cheguei aqui em Areado, no evento que a gente foi fazer num sítio, num local. E lá tinham pessoas que eram da igreja, pessoas que não eram da igreja. E nós estávamos ali com alguns adolescentes, com alguns jovens. Era como se fosse numa roça, né? E aquelas pessoas ali, os adolescentes e tal, vai daqui, vai dali. Aí, de repente, eu comecei a ouvir alguns nomes de animais. Sua vaca. Tem outra palavra aí que ofende também. Mas eu comecei a ouvir essas palavras, sabe? Aí eu olhei e falei, mas não estou vendo nenhum animal aqui, nenhuma vaca aqui para estar chamando um outro. Fiquei meio confrontado com aquilo. Queridos, nós temos que tomar cuidado com as palavras que saem da nossa boca. Quando você assiste alguma partida de futebol, né, principalmente ao vivo, dói até os ouvidos. Na televisão parece que a gente não ouve muito porque o som abafa. Mas são muitos xingamentos, palavrões. Nas escolas, quando você vai, você encontra ali 2, 3 jovens e adolescentes conversando. A gente sente até o ar fica pesado. Temos que tomar cuidado. Além de ser um princípio bíblico, que a nossa boca não deve falar palavrões, pode ofender as pessoas. Xingamentos, palavras de baixo calão, podem muito bem ofender as pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 8. Despojai-vos da linguagem obscena. Colossenses capítulo 4, versículo 6 nos diz que as nossas palavras elas têm que ser temperadas com sal. E aqui nos diz que nós devemos transmitir graça para aquelas pessoas que nos ouvem. Mude o seu vocabulário. Mude. Porque senão você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Vamos dar continuidade? O versículo 30 já é a base, né? Não entristeçais o Espírito Santo, no qual fostes selados para o dia da redenção. Versículo 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Longe de vós. Digam assim comigo. Longe de vós. Longe de vós. Temos que fugir da aparência do mal. Temos que expulsar qualquer coisa que entristece o Espírito Santo de Deus.
temos que tirar da nossa vida, irmãos, tudo aquilo que o velho homem quer para nós. Pois, afinal de contas, nós somos novas criaturas. Amém? O Espírito de Deus habita em nós. As coisas velhas, já eram. Coisas velhas. Coisas que não servem para você mais. As coisas do mundo. Do mundo. Tira fora da sua vida. Amizades. Aquela roupa curta que mostra tudo. Tira fora. Vai tirando. Aquela bebida na sua vida que pode trazer um inferno para sua família, tira. Ah, pastor, mas não tem problema. Tem sim, vai acabar com o seu casamento, com a sua família e com a sua vida moral. Tira. Tira qualquer coisa. Não deis lugar ao diabo. Versículo 32. Quando nós entristecemos o Espírito Santo de Deus, justamente quando nós não perdoamos, não agimos com misericórdia ao nosso próximo. Versículo 32 nos diz: antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou. Devemos praticar o perdão. Devemos estender a misericórdia. Para quem tem dificuldade em perdoar, a primeira coisa que eu sugiro para a sua vida é a seguinte: converse com Deus sobre essa sua dificuldade em perdoar. Em não levar mais em conta. Deixar para lá. Converse com Deus, porque na sua oração sincera, Deus certamente, Ele trará uma graça muito grande na sua vida, a tal ponto que você vai conseguir liberar o perdão. Aquela pessoa que te ofendeu, você vai conseguir estender sobre ela o perdão. Onde você estiver e onde ela estiver, não vai ser mais problemas. Se você estiver no mercado e ela chegar, você vai continuar lá. Se você estiver numa festa de aniversário e a pessoa chegar, vida que segue. Porque se alguma coisa interferir nesse processo, é porque algo precisa ainda ser resolvido no seu coração. Se você está no ambiente e a pessoa que te ofendeu, ela chegou lá, e você não quer mais ficar lá, trabalhe essa questão. Converse com Deus. Sinta paz no seu coração, apesar que você não vai esquecer o que aconteceu, mas você vai lidar. A sua vida vai seguir normalmente. E se isso acontecer, se você está sentindo paz, é porque Deus já fez algo na sua vida de uma forma sobrenatural. Primeiramente, converse com Deus. Segundo, entenda o perdão de Jesus em sua vida. Entenda o quão pecador você é. E o tamanho da graça, da misericórdia, da bondade de Deus em te estender uma segunda chance, em te perdoar, em te livrar da condenação eterna por amor. Irmãos, se nós entendemos o perdão do Senhor em Cristo Jesus em nossas vidas, eu creio que nós conseguimos sim trabalhar essa questão da falta do perdão. Porque quando nós não perdoamos, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Pastor, mas será que isso acontece? Direto. Constantemente eu ouço pessoas: eu não perdoo, pastor. Já era. Já foi. Mas quando que aconteceu isso? Isso aí foi em 70 anos atrás. Não importa a idade, irmãos. Quando a mágoa ela está presente, ela, se não for trabalhada, ela reina, ela vai indo. E a mágoa, a raiz de amargura, ela é um problema. Nós devemos tomar muito cuidado. Porque a raiz de amargura, se ela estiver alojada em nossos corações,
Os nossos relacionamentos vão para o espaço. Nós não queremos contato com ninguém, nós queremos, sair fora. Eu sempre falo o seguinte, uma das razões que uma pessoa sai da igreja, tem várias, mas para mim, até onde eu tenho trabalhado, até onde eu tenho visto, é a raiz da amargura. Dificilmente eu encontro alguém que saiu da igreja feliz. Pastor, agora eu estou feliz. Dificilmente. Saiu, pode ir atrás, porque 99,9% a raiz de amargura. Com alguém? Porque ela me disse isso? Porque ele falou isso? Porque o Ministério Louvor tocou de um modo que eu não gostei? E aí vai. Porque o pastor pregou uma mensagem que mexeu comigo e não gostei. Pode ser que uma pessoa saia da igreja por questões doutrinas, né? Às vezes acontece. Mas geralmente tem essas 3 palavrinhas por trás. Raiz de amargura. Então, não vamos deixar que esta raiz brote em nossos corações e traga aí grandes consequências. É isso, meus irmãos. Quando damos lugar ao inimigo, quando nós praticamos algumas coisas que a Bíblia nos alerta, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer de tudo para que o Espírito Santo continue reinando em nossas vidas. Vamos fazer de tudo para que nós venhamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Venhamos alegrar o Espírito Santo e não entristecê-lo. Em nome de Jesus.